Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né? E aqui nós vamos iniciar falando sobre a monitorização hemodinâmica. Gente, a monitorização hemodinâmica, na verdade, ela é uma monitorização que a gente faz nos pacientes através de parâmetros, tá? Esses parâmetros, que nós chamamos de parâmetros vitais, eles podem ser capturados através de alguns aparelhos que normalmente são conectados nos pacientes. E aí, esses aparelhos conectados nos pacientes permitem que a gente avalie e acompanhe os dados vitais. E, né, essa monitorização, ela pode ser invasiva, onde eu acabo invadindo mucosa, tecidos, né, vasos sanguíneos, e não invasiva, ou seja, um procedimento mais simples, né, inclusive que são realizados pela equipe de enfermagem, pelos técnicos de enfermagem. E a gente vai conhecer a monitorização hemodinâmica não invasiva. Lembrando que quando eu falo de uma monitorização hemodinâmica não invasiva, é aquela que não traz risco de contaminação, porque ela é uma técnica simples, menos invasiva, de fácil manuseio e também de baixo custo, né? Seu uso vem aumentando consideravelmente nas unidades de cuidados críticos, como a UTI, mas eles também são utilizados em lugares, né, em instituições, em lugares de baixa a média complexidade também. Até porque a gente consegue fazer avaliação no estado geral do paciente através desses parâmetros vitais. E dentre eles, nós não deixaremos de deixar de falar sobre os sinais vitais, tá, gente? Os sinais vitais, eles são uma forma de monitorização do paciente para saber se esse paciente está bem, se ele teve alguma alteração significativa, grave, que possa me indicar um comprometimento ou uma complicação. Então, dentre os sinais vitais, nós temos a temperatura, né, o pulso, a frequência respiratória, pressão arterial e o score de dor, né? Por quê? A dor, hoje, gente, ele é considerado o quinto sinal vital, né? Onde a gente consegue fazer avaliação do índice de dor que esse paciente sente, até porque a gente sabe que a dor ela pode alterar os outros valores, interferindo ali no bom funcionamento do organismo do paciente. Nós temos a eletrocardiografia, né, através do eletrocardiograma, que inclusive hoje é feito por métodos bem simples, através do monitor de multiparâmetros, então a gente vai ver rapidamente sobre isso. Nós temos também a oximetria de pulso, onde a gente consegue ver a saturação de oxigênio, a saturação de oxigênio na periferia do corpo do paciente, e a capnografia, né, onde a gente consegue ter a concentração de dióxido de carbono no final da expiração. Então, os sinais vitais, gente, eles são monitorados diariamente, tá? Então, esse é um cuidado realizado no dia a dia do técnico de enfermagem, da equipe da enfermagem no geral, mas quando a gente fala, né, em sinais vitais, entre outros procedimentos mais práticos, a gente acaba citando o técnico de enfermagem no principal cuidado dos sinais vitais, para fazer a mensuração, né? E quais são, que inclusive eu já dei uma citada, né, de quais seriam, e a gente vai inclusive falar deles mais detalhado, tá? Então, o papel da enfermagem frente aos sinais vitais. Primeiro, aferir, tá, gente? Ou pelo menos anotar os valores que aparecem através dos monitores, dos registros ali que aparecem de forma mais rápida e fácil. Garantir o funcionamento do equipamento que a gente utiliza para fazer essa mensuração e também escolher o equipamento certo. Conhecer a variação usual dos sinais vitais, ou seja, quando é que esses valores podem se alterar, existe algum motivo que não esteja associado a uma patologia, a uma condição clínica? Sim, né, a gente vai inclusive ver ali alguns exemplos de, por exemplo, a temperatura de um paciente ele pode se alterar dependendo do ambiente. Se ele estiver num ambiente mais frio, com certeza a temperatura dele vai estar mais baixa. Se ele estiver num ambiente mais quente, com toda certeza ele vai estar com a temperatura mais alta. Então, existem fatores que podem interferir nos valores que nós consideramos normais para esses parâmetros. E cuidar da condição do paciente e minimizar fatores ambientais, né? Como eu estava dizendo para vocês, existem fatores que podem interferir no bom funcionamento através ali da alteração, né?
Então, os sinais vitais, como já foi dito, né? Temperatura, lembrando que aqui no Brasil a temperatura ela é verificada em graus Celsius. Nós temos o pulso, que nós chamamos de frequência cardíaca, né? E nós designamos a nomenclatura em batimentos por minuto. A frequência respiratória, que é dada em incursões respiratórias por minuto. A pressão arterial, né? Onde as suas unidades medidas é milímetro de mercúrio. E a dor, tá? Nós temos uma escala de dor. Então, quando eu falo de temperatura, gente, eu estou falando de uma quantidade de calor que o nosso corpo produz e a quantidade desse calor produzido ele vai ser perdido. E ele pode ser perdido de várias formas. Então, ele pode ser perdido através de uma irradiação, de uma convecção, da evaporação, da condução e até mesmo por uma diaforese. Então, por exemplo, irradiação. Quando eu falo que um paciente está perdendo temperatura por irradiação, é quando o paciente transfere o calor de uma superfície para outra sem ter o contato, né? Então irradia o calor. Quando a pessoa tá com muita febre, quando ela está com muita febre, a gente consegue sentir, assim, quando se aproxima do paciente, a quentura que vem do corpo, né? Então a gente chama isso de perca de calor através por irradiação. Inclusive, ela transfere também um calor para os objetos próximos, a coberta, o colchão, né? Convecção, a forma de perca de calor por convecção. Então, é a transferência de calor para um lugar através da circulação do ar. Então, a gente pode dar o exemplo de um ambiente climatizado. Então, quando a gente entra no ambiente climatizado, a gente sente um resfriamento. E assim como a gente sai de um ambiente climatizado para uma área mais quente, a gente sente, né, aquele calor vindo através do vento. A evaporação é a transferência de energia do calor durante a transformação de líquido em gás. Então, uma água fervendo, por exemplo, né? Nós temos ali a evaporação, perdão, da água, né? Se transformando a água do meio líquido para um estado gasoso. Condução é quando o paciente perde calor quando está em contato direto com algum objeto mais frio do que ele. E isso acontece em alguns objetos metálicos, né? Que normalmente eles se resfriam mais rápido, e aí quando a gente toca, a gente sente aquele choque de temperatura e logo ele volta a se equiparar à temperatura do paciente por contato com a pele. E por meio da diaforese, que é a transpiração, né? Então, quando nós estamos com calor, normalmente a gente soa. E, gente, o suor, ele é um mecanismo de defesa frente a isso, né? Então, como que é esse suor? Ele é um mecanismo de defesa com o intuito de diminuir a temperatura corporal, tá? E aí existem alguns fatores que vão contribuir, né, na verdade, que vão influenciar na temperatura corporal, e dentre eles nós temos a idade, tá? Então a idade ela vai ser um fator de que pode haver essa variação de temperatura, né? Principalmente em crianças, a gente consegue perceber que a criança ela é muito mais frienta, né? Por conta da concentração de tecido adiposo, por ser uma criança menor, desculpa, a estrutura do corpo ser menor, né? Inclusive a criança, o recém-nascido, por exemplo, eles ficam com bastante roupinha, né? Toquinha, luvinha, meinha, e porque eles não soam, normalmente eles não soam, eles ficam confortáveis, né? Então, a idade ela é um fator que pode influenciar no aumento da temperatura. Exercício. Quando o paciente está muito agitado, ele acaba aumentando o metabolismo basal e com isso acaba aquecendo o corpo. Então, o exercício físico também pode alterar a temperatura. Os níveis hormonal, né? Ou seja, os hormônios nas mulheres também, principalmente quando ela está no período fértil ou quando ela está com números, né, reduzidos de anticorpos. Número não, a quantidade de hormônios reduzido no corpo, que a gente chama esse processo de menopausa. Normalmente, a temperatura nessas mulheres, elas podem variar bastante, né? E isso é um fator que vai influenciar a temperatura. O ciclo circadiano, então dependendo do horário, o paciente ele pode ter temperaturas mais elevadas ou mais diminuídas, né? Então, inclusive, a gente pode dar exemplo numa noite, que a gente, assim, numa noite de sono, né? Tem horas da noite de sono que a gente sente frio, né? E a gente se cobre.
E aí tem alguns momentos que a gente sente calor, e aí se descobre. E aí fica naquilo, né? Frio, cobre. Aí se cobre, fica com calor, se descobre. Então, é mais ou menos isso, né? O ciclo circadiano. Então, em alguns momentos do dia e da noite a pessoa fica com mais frio e em alguns momentos ela fica com calor. O ambiente, gente, o ambiente também ele vai influenciar muito na temperatura, né? Como eu já falei para vocês, o ambiente mais frio, o paciente ele tende a ter temperaturas mais baixas. E quando o ambiente ele está muito quente, o paciente também pode apresentar temperaturas mais elevadas, né? Então, são fatores importantíssimos que nós devemos considerar quando vamos fazer a ferição, né? E ele acaba dando alterado. E aí, existe uma diferença, né? Por exemplo, entre febre e hipotermia. Ah, professora, a nomenclatura é igual. Não, né, gente? Quando eu falo de uma febre, que é a mesma coisa que pirexia, tá, gente? É um termo técnico associado à febre, ou seja, a elevação da temperatura acima de 37,6. A febre vai resultar, na verdade, a febre ela é uma resposta, um mecanismo de defesa do corpo. E a febre é a elevação da temperatura para indicar a resposta a um invasor. Então, é uma resposta do organismo e ela vai ser um mecanismo de defesa, como eu já falei, né? A hipertermia, gente, pelo contrário, ela já é um problema no sistema nervoso central e ela pode perder a sua capacidade de perder e ganhar calor. No sistema nervoso central, nós temos uma estrutura chamada de hipotálamo. O hipotálamo, gente, ele é responsável por regular a temperatura corporal e ele também é considerado como o centro da sede. Tá? Então, é, algum problema, né, algum trauma, alguma substância tóxica, ou até mesmo algum problema em outra parte do corpo, né, relacionado a alguma patologia, pode levar à elevação da temperatura, assim como também a diminuição. E aí nós temos os tipos de febre. A febre sustentada, onde a temperatura corporal fica constantemente, né, ou seja, continuamente acima de 38, com pouca flutuação. Então é uma febre que mesmo com a presença de antitérmicos, eles não reduzem abaixo de 38. Nós temos a febre intermitente, ou seja, ele tem picos de febre e é intercalado com temperaturas em níveis usuais. Então a temperatura ela volta para um valor aceitável, né, que possa ser normal ou próxima do normal, e às vezes, né, no outro dia, que geralmente dura em torno de 24 horas, ela pode apresentar novamente um novo quadro febril. Isso acontece muito quando uma criança está com o início de um processo infeccioso. Então, em alguns momentos ela pode parecer estar mais quentinha, né? E aí essa temperatura voltar ao normal. E aí, depois de algum tempo, pode ser horas ou até mesmo dias, a criança apresentar um quadro febril mais intenso. Uma febre remitente, então picos e quedas de febre sem retorno à temperatura normal. Então ela tem aquela flutuação de temperatura, mas nunca chegam aos valores considerados normais. E isso também pode indicar um processo infeccioso, né? Quando existe um processo infeccioso, principalmente um processo infeccioso bacteriano, o indivíduo ele apresenta muita oscilação em relação à sua temperatura. E quando eu falo de uma febre reincidente, são períodos febris e períodos com temperaturas aceitáveis. Então, a criança, o indivíduo, no caso, no geral, né, ele apresenta quadros febris, se normaliza. E depois de um tempo, que pode ser mais superior a um dia, né, acaba voltando novamente. Os parâmetros, né, os valores considerados normais de temperatura, nós temos aqui os valores de 35,8 a 37 graus. A gente chama isso de normotermia, ou seja, os valores de temperaturas estão normais. Quando eu chamo de febrícula, né, eu estou falando que a temperatura ela está levemente alterada. Lembrando que essa febrícula ela pode estar associada a um fator infeccioso ou ela pode estar relacionado a um fator ambiental ou um outro fator correlacionado.
Então fica ali os valores de 37 a 37,5. A febre mesmo, né, que é o termo designado como pirexia, ele pode se classificar com valores acima de 37,5, 37, na verdade 37,6 em diante, né? Que normalmente vocês vão encontrar esses valores nas literaturas. E aí, nós temos também os quadros de hipotermia, que no caso a hipotermia, a perda de calor durante a exposição prolongada ao frio, sobrepuja a capacidade do organismo de produzir calor. Essa hipotermia, gente, normalmente ela pode apresentar em alguns quadros específicos, né? Por exemplo, um indivíduo ser exposto a baixas temperaturas, pode também estar relacionada a uma parada cardiorrespiratória, até porque quando existe uma parada cardiorrespiratória, né, o cérebro ele pode ser afetado durante essa parada por falta de oxigenação e ali desordenar alguns processos, incluindo o processo de respiração, né? E ela pode ser, a hipotermia ela pode ser classificada em uma hipotermia leve, moderada e grave, né? A gente acompanha aqui do lado pelos valores de referência. Os locais para aferição da temperatura, nós temos a via oral, a via axilar, reto e timpânica. Nós temos também através da transcutânea, né, que é por meio de termômetros infravermelhos, como aquelas pistolinhas que a gente tem comumente visto, né, em shoppings, farmácias, principalmente nessa época da pandemia aí. Então, lembrando que a via mais comum para a utilização da verificação da temperatura hoje é a axilar, né? Vale destacar ainda mais que quanto mais interna for a aferição dessa temperatura, mais fidedigna ela vai ser. Então, os locais corretos, né, deve ser correto para a verificação da temperatura é axila, é, parte, né, do tronco, barriga, que é onde ficam concentradas as vísceras e normalmente já são mais quentes. Testa, se for o caso de utilizar aquele termômetro infravermelho, tá, gente? Lembrando que não deve ser verificado na periferia do corpo, como por exemplo o dorso da mão ou o antebraço. Por quê? Porque essas partes periféricas normalmente elas são mais frias. Então, os valores acabam não sendo fidedignos. O local correto para utilizar, para verificar a temperatura, né, a gente chama de termômetro infravermelho, os locais mais apropriados é testa e axila. Quanto mais superficial for a verificação dessa temperatura, mais vai haver troca de temperatura com o ambiente. Então, como eu dei o exemplo, né, da periferia do corpo, quando usa aquele termômetro infravermelho, acaba que a superfície da pele, né, principalmente a parte do corpo mais periférica, ela fica mais fria em relação ao centro do corpo. E isso pode causar interferência no momento da verificação. Vale informar, inclusive, que a via retal ela está em desuso, tá, gente? Mas existe essa via como uma opção, mas ela não é mais utilizada, tá? E nós temos também a via de temperatura tipânica, que também é através de um termômetro infravermelho, onde a gente coloca no ouvido, né, e ele faz a mensuração da temperatura. Nós temos aqui o pulso, então ele é um outro sinal vital, né, e ele traz aqui como um conceito de delimitação palpável da circulação sanguínea percebida em vários pontos do corpo. O que quer dizer? Gente, o pulso, ele não é a mesma coisa que frequência cardíaca, tá? O pulso, eles são oscilações, aliás, ele é a pressão sanguínea e a resistência versus a resistência periférica. Então, o pulso nada mais é que a pressão sanguínea sobre a resistência periférica. Quando o sangue, gente, ele sai do coração e ele entra nas artérias, ele entra com tanta pressão, mas tanta pressão, né, que ele causam os chamados pulsos. Né? Então, a artéria ela tem a sua parede muito mais resistente. E aí, quando o sangue ele entra na parede, entra nas artérias, né? A pressão está tão forte que o sangue se choca sobre as paredes da artéria, falando de uma forma mais vulgar para vocês entenderem, compreender o processo da pulsação.
e aí ele causam, né, essas ondinhas que nós chamamos de pulso, pulsação. E existem, gente, vários lugares para verificação do pulso. Então, nós temos o pulso temporal, nós temos a carótida, que inclusive é a primeira escolha numa emergência. Nós temos a artéria braquial, localizada na face interna do braço, a radial, a ulnar, a femoral, a poplito, que é atrás do joelho, a tibial posterior e a dorsal do pé. Então, existem, né, como eu já disse, vários pontos no corpo para verificação da pulsação. E é claro que quando a gente faz a verificação da pulsação, a gente deve considerar alguns fatores. A frequência, né, que é a quantidade de vezes que a gente sente pulsar, a força, então existem alguns pulsos que eles são mais fraquinhos, né? Então quando a gente toca assim, é quase que imperceptível. Às vezes os alunos quando vão verificar, né, tem sempre falam, ai, professor, eu não estou sentindo, a fulano está morta, né? E realmente existem alguns pulsos bem mais fracos, né, que a gente chama de pulso filiforme. E nós temos um pulso, aquele pulso bem forte, que nós chamamos de pulso cheio, tá? Então, existem também essa questão, essa variação de força aí. E o ritmo, perdão. Nós temos o ritmo, né, que é os batimentos cardíacos, e é claro que se esse ritmo não estiver dentro do normal, eles podem ser chamados de arritmia cardíaca. E aí, né, levando em consideração a frequência, pode estar mais acelerado, né, e nós chamamos isso de taquicardia, ou ele pode estar mais lento. Então, os batimentos cardíacos podem estar mais lentos, indicando uma bradicardia. Quando força, né? Quanto à força, como eu já até falei, nós temos o pulso forte, que é aquele pulso bem forte, ou pulso cheio, e nós temos um pulso fino, né? Que nós chamamos de pulso filiforme, que é um pulso bem fraquinho, quase que imperceptível. E o ritmo, nós temos o ritmo regular e o ritmo irregular, que pode estar associado também a algumas ritmias, tá? É, é claro, né, como a gente pode ver no quadrinho verde aqui no canto direito da tela, ele vai variar conforme a faixa etária. Como vocês podem ver no RN, os batimentos são muito mais rápidos, né? Na verdade, é uma forma de compensação do corpo para oxigenar todo o corpo e os tecidos. Nós temos aqui os valores de referência que são considerados normais, né? Os valores de referência considerados normais para o pulso, gente, fica entre 60 a 100 batimentos por minuto, tá? E esse é o valor considerado normal. Existem também alguns fatores que podem influenciar no pulso. Então, o exercício é um deles, né, gente? Então, um paciente ativo, ele está com a frequência cardíaca aumentada, e isso acaba repercutindo sobre o pulso aumentado, até porque ele vai ter um metabolismo basal mais acelerado, consequentemente ele precisa que o coração bata mais rápido para que ele consiga suprir a oxigenação dos tecidos. Inclusive, né, não é só o coração que fica mais acelerado, não. A respiração também fica, né, a pessoa chega a ficar ofegante pelo cansaço realmente. A temperatura, então, geralmente a febre ela pode causar um ataque cardíaco, tá, gente? Aumentando ali a frequência do pulso. Emoções, então o paciente está muito ansioso, está super ansioso, ele também pode causar a aceleração dos batimentos e normalmente está associado à liberação de uma substância. Então, quando a gente fica muito nervosa, o sistema nervoso central, ele libera algumas substâncias em uma maior quantidade no sangue, que nós chamamos de neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles vão ter ações diferentes em cada parte do corpo, né? Por exemplo, no coração, ele pode ter o efeito de acelerar. Assim como no intestino, ele pode ter o efeito de relaxar. É tanto que quando a gente fica muito nervoso, a gente sente vontade de evacuar. A gente sente vontade de ir no banheiro, né? Por exemplo, vamos apresentar um seminário. Pronto, o aluno já começa a desarranjar o bucho, a vontade de ir no banheiro, fazer o número 2, fica grande, né? E isso está relacionado realmente à presença dessa substância em uma grande quantidade. Alguns fármacos também podem alterar os valores do pulso, tá, gente? Então, alguns medicamentos eles podem tanto aumentar quanto baixar os valores.
Hemorragias também vão influenciar não só no pulso, mas em vários sinais vitais, até porque, gente, quando nós falamos de um processo, de uma hemorragia, a gente está falando de uma perca sanguínea, consequentemente, ele vai perder pressão sanguínea, né? E, consequentemente, ele também vai ter uma redução ou uma alteração significativa da frequência cardíaca, entre outros sinais vitais também. A respiração, ela tem os valores considerados. Opa, a gente já está pulando aqui para o outro, né? Pulso, isso. No adulto, lembrando, gente, que os valores de referência de pulso para um adulto fica entre 100 a 60 batimentos por minuto. Aliás, de 60 a 100 batimentos por minuto, tá? Abaixo de 60 nós chamamos de bradicardia, ou seja, diminuição dos batimentos cardíacos. Acima de 100 batimentos nós chamamos de taquicardia, ou seja, quando os batimentos cardíacos estão mais acelerados, ou seja, acima do normal. Nós temos aqui também a respiração. Ela também é um sinal vital, tá? E ela é um processo passivo. Por quê? O centro respiratório ele fica localizado no tronco cerebral e ele vai regular o controle da respiração, tá? Então, quem controla a respiração é o bulbo encefálico, ou seja, é uma estrutura do sistema nervoso, do encéfalo, que controla esse processo no nosso corpo. Pacientes que sofrem trauma crânioencefálicos, eles acabam tendo alteração no padrão respiratório, porque quando existe um trauma, né, em alguma estrutura do sistema nervoso, ele pode apresentar alterações e também comprometer algumas funcionalidades. Não só a respiração, mas também outros mecanismos do corpo. Os valores de referência para adultos, gente, eles ficam de 12 a 20 respirações por minuto. Acima de 20 respiração por minuto no adulto, tá? Eles podem ser considerados anormais, então são chamados de taquipneia, onde a taque é aceleração e pneia está relacionada a um sufixo de respiração. Abaixo de 12 vai ser chamado de bradipneia, e quando o paciente apresenta zero, né, ou seja, zero incursão respiratória por minuto, ele pode estar apresentando um quadro de apneia, ou seja, ausência de respiração, tá, gente? Isso não é bom. Lembrando que os valores também podem variar conforme a faixa etária. Então, o RN, né, como a gente pode ver também, os valores da frequência cardíaca vai estar muito mais elevado no recém-nascido. Então, a estrutura, a questão anatômica, né, da criança, realmente ela vai tentar compensar, né, o tamanho do corpinho para oxigenar, inclusive, todo o tecido. Existem algumas alterações no padrão respiratório, gente, que pode estar relacionada a algumas doenças ou algum trauma mesmo, tá? Eu não vou aprofundar, aqui fica mais para a questão de conhecimento, de informação extra para vocês. E a pressão arterial, né? Um outro sinal vital importantíssimo. Então, a pressão arterial, gente, nada mais é que a força exercida sobre a parede de uma artéria pelo sangue pulsante sobre a pressão do coração. Então, a pressão arterial a gente mensura através de um aparelho que chamamos de manômetro. Então, ele vai ter um efeito de constrição sanguínea. Então, a gente constri os vasos, né, localizados normalmente nos membros superiores, e após a gente retirar essa pressão, a gente consegue mensurar, né, valores de quando o sangue ele entra no vaso sanguíneo, caracterizando como a pressão sanguínea. E aí, gente, nós temos aqui dois valores, né, que nós consideramos aqui os valores de referência da pressão arterial. Então, nós temos a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Quando eu falo em sistólica, eu falo que é quando o sangue exerce na parede do vaso a ação de contração, ou seja, contração, sistolia. Pressão arterial diastólica, ela está relacionada ao relaxamento do coração, né? Isso é chamado de diástole.
Então, o valor da pressão arterial, gente, é o débito cardíaco mais a resistência vascular periférica. É claro que vocês não precisam saber fazer o cálculo, né? Vocês precisam conhecer a técnica para mensuração e também os valores de referência que nós consideramos normais para identificar os cuidados, aliás, iniciar os cuidados. Sim, nós temos também os valores considerados de acordo com a faixa etária, tá, gente? Então, nós temos os valores que, inclusive, quando nós conseguimos ver aqui, os valores são bem pequenos, né? Quando a gente fala de recém-nascido, como ele é o contrário dos outros sinais, porque a frequência cardíaca e a frequência respiratória no bebê, eles são muito mais elevadas. Já a pressão arterial, gente, ela tende a ser mais baixa, tá? E aqui fica no quadrinho os valores de referência para a pressão arterial.